Glória a Deus, mais uma vez, quero deixar uma mensagem aqui para os nossos corações, amém? Amém. Serei em breve, porque a hora não espera, né? E o Senhor já falou em nossos corações nessa noite. Eu já recebi aqui os louvores, a palavra, a oração, mas ele tem a mensagem do Senhor, não podemos deixar de meditar na palavra, porque a palavra ela liberta. Então, aqui nessa noite, o Senhor fala no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 36, aleluia, versículo 29, para a nossa meditação, amém? Amém. Aleluia, a palavra do Senhor diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o teu povo, que suba e o Senhor seu Deus seja com ele. Aleluia, só até aqui. Aleluia, Jesus. Essa semana o Senhor me deu essa mensagem e agora novamente, aleluia, o Senhor nos dá essa mensagem. Aleluia. E o Senhor, Ele fala, e aqui quem fala é Ele. Aleluia. E aqui, eu meditando nessa mensagem, em 2 Crônicas, aqui havia um rei chamado Ciro. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala no versículo de número 23, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou-lhe de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor seu Deus seja com ele. Então, na época de Ciro também, né, o Senhor ele fez uma promessa para o povo de Israel, para o povo de Judá, que era de edificar a casa do Senhor. Aquele povo, muitos tinham desejo de adorar o Senhor, mas não tinha um lugar. E hoje nós vemos por aí a cidade, em todos os lugares tem uma casa de adoração, em todos os lugares, nos rádios, nos celulares, nas redes sociais, todos os lugares tem uma pregação, tem uma palavra, mas antes não era assim. A Bíblia fala que antes, uma vez no ano, o sacerdote entrava na casa de Deus, no santo, né, no templo, e levava os nossos desejos, os nossos pecados diante do Senhor, Deus, porque Jesus ainda não tinha nascido. E hoje é tão diferente, mas antes eu observo que o povo tinha sede, o povo ficava por lá de fora ali, só o sacerdote entrava, e o povo ficava todo por lá de fora esperando a hora que o sacerdote entrava e a hora que ele saía, para ele dar resposta se Deus tinha ouvido o clamor daquele povo ou não. Mas a Bíblia fala que até aquele sacerdote que entrava, ele corria risco de não voltar, porque se ele entrasse no santo, no templo, de qualquer maneira ele não voltava. E hoje nós vemos que a oportunidade de sair todos os dias, em todos os lugares tem a palavra de Deus, em todos os lugares tem um ponto de pregação, mas o povo, aleluia, Jesus não está dando ouvido, não está sentindo sede nem vontade de adorar o Senhor, por mais que só tenha esse caminho, porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se queremos ir até Deus, precisamos de Jesus. Precisamos se entregar a Cristo. Aleluia, Jesus. Mas antes não era assim. Antes o povo tinha desejo, não tinha lugar. Tanto é que quando Davi começa a reinar, logo Davi tem vontade, ele tem um desejo, o coração dele nasce no coração de Davi um desejo de construir um templo para adorar o Senhor. Porque não tinha, aleluia, Jesus, o povo andava muito
por que, Deus? Deus diz, porque as tuas mãos estão manchadas de sangue. Ou seja, quando Deus chama Davi, não chama Davi para pastorear igreja, além que ele era pastor de ovelha, mas Deus chama ele para ser rei, para reinar. Então Deus fala que Davi não foi chamado para construir templo. Aleluia, cada um de nós tem um chamado e não adianta recusar, não adianta olhar para trás, porque é chamado de Deus, pronto e acabou. Aleluia, Davi, ele foi um rei que, aleluia, Jesus, ele venceu muitas guerras, mas quando o coração dele queimava, aleluia, a ponto dele querer construir um templo, Deus fala, Davi, não é você, mas a tua descendência virá sim, vai ser construído um templo pelo teu filho que virá depois de você, que vai sentar no teu trono, mas você não. E ele insiste, por quê, Deus? Deus diz, não, porque as tuas mãos estão manchadas de sangue. Ou seja, Davi foi chamado para ser rei, Davi não foi chamado para ser pastor. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que quando Salomão veio, então sim, o templo foi construído. Aleluia, o que é chamado o templo de Salomão, só que não foi derrubado também. Aleluia, Jesus, mas cada um de nós tem um chamado, né? Que o rei Ciro, a Bíblia fala de um rei que, aleluia, Jesus, ele recebeu muitas dádivas do Senhor, ele recebeu muitas bênçãos do Senhor, ele recebeu reinos, ele recebeu muita herança, aleluia, e ele fala que quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba o Senhor, seu Deus, seja com ele. Então, Deus era com o rei, e Deus era com Davi, mas não é porque Deus era com Davi que Deus disse não para Davi, não era o fim. Aleluia. O não de Deus também é a resposta. Tem muitas pessoas que oram, pedem a Deus algo, Deus não consegue, ela fica triste, afasta dos caminhos do Senhor, achando que Deus não está vendo. Não é porque Deus não está vendo, é porque cada um de nós tem um chamado diante de Deus. O chamado de Davi não era para construir Deus, o chamado de Davi era para reinar. Davi foi um homem separado para guerrear. Davi, ele tinha espada. Aleluia. Davi, ele governava, ele foi chamado para governar um povo. Aleluia, Jesus. Salomão já foi chamado para, além de governar, mas também de construir um templo. Então cada um de nós tem um chamado diante de Deus, uns para louvar, outros para a palavra, outros para a oração. Aleluia. Todos nós diante de Deus ninguém é desocupado, ninguém é sem função, ninguém é sem, aleluia, sem propósito diante de Deus. Todos nós temos um propósito. E eu creio que cada um de nós que estamos aqui tem um propósito de Deus. Glória a Deus, aleluia, que fala, capítulo 36, do versículo 22 ao 23, fala aqui uma explicação mais clara para nós nessa noite, fala, no livro de 2 Crônicas, vemos a forma correta e incorreta de adorar a Deus. Davi planejou o templo, Salomão construiu, nele realizou a maior consagração de todos os tempos. Ali os atos de adoração eram magnificamente organizados, porém diversos reis maus contaminaram o templo e habitaram a adoração, de forma que o povo passou a reverenciar mais os ídolos do que a Deus. Finalmente o rei Nabucodonosor da Babilônia destruiu o templo. Os reis foram destronados, o templo destruído e o povo exilado. A nação havia sido profundamente expoliada, mas felizmente existe um fundamento maior, o próprio Deus. Mesmo quando parecer que tudo na vida nos foi retirado, ainda teremos Deus, sua palavra, sua presença e suas promessas. Amém? Então a palavra do Senhor é clara. No livro de 2 Crônicas fala que Davi, ele teve apenas sonho, mas só em
de Salomão que foi, aleluia, renovado e foi construído o templo da adoração. Davi sonhou e Deus realizou, mas não em Davi, mas sim na descendência de Davi, que foi Salomão. Pois o próprio livro diz que no livro de 2 Crônica vemos a forma correta e também a incorreta. Ou seja, a incorreta de adorar a Deus. Davi planejou o templo, Salomão construiu. E nele realizou a maior consagração. Tanto é que quando Salomão, aleluia, se está a presença de Deus aqui, a Bíblia fala que quando Salomão construiu o templo, quando ele acabou de orar, desceu fogo do céu. Aleluia, Jesus encheu toda a casa. Aleluia, Deus. Por quê? Porque Salomão, ele tinha um coração reto. Salomão, ele tinha um coração, aleluia, de um adorador. Não que Davi não tinha, Davi também tinha. Mas só que Davi, ele foi chamado para a guerra. Ele foi chamado para guerrear, porque antes de Jesus era olho por olho, dente por dente. Então todos que pecavam morriam. E aqueles que não, aleluia, que não era para a glória de Deus, descia a sepultura sem dó. A espada descia. Era olho por olho, dente por dente, mas hoje não, hoje estamos sob a graça de Deus. Mas o Senhor fala que mesmo sobre a graça, ai daqueles que dela cair. Não é porque estamos sobre a graça de Deus que podemos fazer e acontecer, não. Porque mesmo que estamos debaixo da graça, mas nem tudo é para nós fazer. Aleluia, Deus. E Davi, Deus ordenou Davi a guerrear ali, era nação contra nação, reino contra reino, era reis brigando por terra, brigando por herança. E cada vez que aqueles reis brigavam, eles levavam parte do povo de Deus. E hoje não é diferente, não temos rei aqui, mas temos um inimigo que todos os dias quer nos escravizar. Todos os dias o inimigo das nossas almas, ele quer levar alguém cativo. E todos os dias é uma luta minha e tua. Aleluia. Mas sabe, o Senhor nos dá uma palavra de vitória, de ânimo. Ele diz que, aleluia, Davi planejou o templo, Salomão construiu, nele realizou a maior consagração de todos os tempos. Ali os atos de adoração eram magníficos, organizados, porém diversos reis contaminaram. Então o templo foi construído, teve muitas maravilhas, mas começou a abrir as portas para todo mundo. E tinha reis que ainda não eram servos, tinha reis ali que eram idólatras. Então quando Salomão deixa aquele povo entrar, então ele contamina o templo. Aleluia, Jesus, trazendo para os dias de hoje. O Senhor fala aqui na palavra dele que o verdadeiro templo do Espírito Santo é eu e você. E quando nós somos o templo do Espírito Santo, nem tudo pode entrar em nós. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E ali, aleluia, Jesus ainda não tinha vindo. Eles tinham um templo para adorar o Senhor. Eles tinham um lugar porque Salomão construiu. Só que eles deixaram entrar de tudo ali no templo. Aqueles reis contaminaram o templo e avaliaram a adoração de forma que o povo passou a reverenciar o quê? Mais aos ídolos do que a Deus. Tinha um templo, mas aqueles reis idólatras vinham para o templo e começou a contaminar. Quando Jesus passou e chegou no templo, que estavam ali os mercadores vendendo de tudo dentro do templo, Jesus derruba tudo e chama aquele povo de Deus, aleluia.
próprio rei destruiu, e o que aconteceu? Os reis foram destronados, então foram tirados os tronos dos reis, foram destronados, o templo destruído, e o povo foi exilado, ou seja, o povo foi levado cativo. O povo ali que era livre para adorar a Deus passou a ser cativo, porque deixou os ídolos entrar, porque deixou as coisas do mundo contaminar. E todas as vezes que nós deixamos o mal entrar em nós, em nossa casa, em nossa família, aleluia, nós somos levados cativo. O inimigo, ele vem, ele quer destruir. E nós precisamos lutar. Porque o próprio Deus diz aqui, ó, os reis foram destronados, o templo destruído e o povo exilado. A nação havia sido profundamente expoliada. A nação, ou seja, o povo de Israel, o povo de Judá foram profundamente expoliados. Mas, felizmente, existe um fundamento maior. Né? Então, trazendo para o dia de hoje, o Senhor fala que mesmo que aconteceu tudo isso, mas felizmente há um fundamento maior. Qual é esse fundamento maior? Na nossa vida, o próprio Deus. Que ainda que o templo acabe, mas nós temos um Deus, porque nós somos o templo de Deus. Amém. Ainda que essas portas se fechem, mas nós temos que continuar adorando ao Senhor, porque nós somos o templo de Deus. E ali o Senhor traz de volta uma reflexão para o povo, dizendo que mesmo que o templo foi destruído, o povo foi exilado, a nação havia sido profundamente expolida, mas felizmente, olha, felizmente existe um fundamento maior, o próprio Deus. Mesmo quando parecer que tudo na vida foi o quê? Retirado, ainda teremos Deus, sua palavra, sua presença e suas promessas. Trazendo para o dia de hoje, como teve essa pandemia, as igrejas fechou. Mas graças a Deus que nós tínhamos o Espírito Santo, graças a Deus que nós tínhamos a palavra, porque mesmo as portas fechadas, você aonde você estiver, debaixo de um pé de pau, uma árvore, você pode adorar o Senhor. E aqui o Senhor fala que ainda que tudo isso se acabe, mas ainda nos resta o quê? Nos resta Deus, mesmo com tudo parecendo tudo perdido na tua vida, mesmo com tudo for retirado, ainda teremos Deus, em primeiro lugar, segundo a sua palavra, e terceiro a sua presença, e depois a sua promessa. Tem momento da nossa vida que parece que a fé vai embora, tem momento da nossa vida que a força parece que nós não tem mais. Já aconteceu comigo de muitas vezes eu falar, Senhor, eu não tenho mais força, Senhor, eu não tenho mais voz para clamar, Senhor, não sai mais nada da minha boca. E aí de repente eu lembro das promessas. E aqui na palavra do Senhor fala que as promessas ficou por último. Olha para José. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi jogado no poço. Primeiro ele foi jogado no poço, depois ele foi vendido pelos irmãos. Depois ele foi vendido lá para o Egito, para Faraó. Depois foi jogado na prisão. O que restou de José ali? José passou por tudo isso, ele perdeu família, ele perdeu irmão, 12 irmãos, ele perdeu tudo. O que restou para José? O que está falando aqui restou a promessa. Quando ele estava lá no fundo do poço, lá na prisão, ele lembrava, mas Deus me fez uma promessa, aquele sonho que eu tive foi real. Então o Senhor está falando, mesmo que tudo se acabe, mesmo que essas portas se fechem, mas nós temos um fundamento. Mesmo que um dia essas Bíblias venham a ser tomadas das nossas mãos, mas nós temos a palavra aqui dentro, ó. Mesmo que um dia essa energia não existe mais, acabar a força, a energia, a internet, mas nós temos a palavra aqui dentro, não vamos negar Jesus por nada, porque temos uma promessa. Qual a promessa? Jesus falou para os discípulos, quando os discípulos estavam preocupados que Jesus ia para o Pai, os discípulos preocupados, Jesus disse, filhinhos, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou sim para o Pai, mas eu deixarei o Consolador. Foi uma promessa que Deus fez. Então por isso Deus está falando no livro 2 Crônicas, mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que você não tenha mais fé, igual aquele louvor ia cantar aqui, eu não cantei ele, mas fala assim, ainda que não haja mais, ainda que a figueira não floresça, mas eu louvarei ao Senhor, porque ainda há uma promessa. E aí o Senhor fala que
guardado aqui dentro, independente do lugar. Porque na verdade nós que somos igreja do Senhor. Isso aqui são paredes. Deus só está aqui, o Espírito Santo está aqui porque nós está aqui, porque aqui é o templo de Deus. Se nós sairmos, o Espírito Santo ele vai conosco, ele não fica aqui. Fica cheio da presença de Deus. Como lá em Salomão fala que o templo foi cheio. Ele orou e fogo desceu do céu e a casa encheu. Mas porque o povo estava ali. Mas quando o povo sai, o Espírito Santo ele sai com o povo. Aonde nós vamos, o Espírito Santo está conosco. E aí o Senhor traz uma reflexão para nós, ainda que tudo se acabe, como acabou aqui, acabou. O templo foi destruído e nunca mais foi levantado. Aí vem um homem aqui que fala que construiu o templo, né, que é de Macedo, né, o templo de Salomão, mas nunca se compara com o templo da primeira casa. Não se compara. Se essa aí que o povo fala que é isso e aquilo, que é rico, imagina o templo lá de Salomão.